sensação, sentimento. É uma evolução. E eu estava achando interessante, outro dia refletindo, uma colega me perguntando como era essa coisa que ela estava com vontade de se preparar para falar em público, e essa questão da preparação do Evangelho. E eu fiquei refletindo, eu disse, olha, eu não costumo preparar o Evangelho. Eu acho que todo dia, quando nós percebemos a realidade que o Espiritismo nos mostra, todo dia é um dia de preparo constante. Então, é interessante também quando a gente comenta o mesmo Evangelho, o mesmo texto, várias vezes. Há quantos anos nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo? Muitas vezes o mesmo texto. Outro ponto interessante que surge é, geralmente os comentários são diferentes. O sentido é o mesmo, mas os comentários, os argumentos são diferentes. E a conclusão que eu cheguei para ela nesse primeiro momento, porque todo dia a gente está em evolução, pode ser que mude, é que realmente o resumo de todas as coisas é muito mais importante do que todo o contexto. Perguntaram ao Dalai Lama se ele poderia resolver, a nível de compreensão, resumir todos os problemas da humanidade em uma só palavra. Uma só palavra. E o Dalai Lama disse, posso. Então, qual a palavra, Dalai Lama? Ele disse, a raiz de todos os problemas da humanidade reside numa palavra mesmo, a palavra ignorância. Ele diz, há dois tipos de ignorância: a ignorância daqueles que não sabem e que se vangloriam por não saberem de algo e não querem mais saber, não querem aprender. E ele disse, o outro tipo é o mais perigoso, é o mais causador de problemas, que é a ignorância daqueles que entendem errada a natureza das coisas e ficam repetindo como se fosse certo. E aí aquela história, uma mentira contada várias vezes, era uma técnica de marketing utilizada por um dos homens de Hitler, né? Ele dizia, uma mentira contada várias vezes, ela tende a soar como verdade. Então, esse ponto, para a gente refletir sobre a ignorância, quando ele fala a lei de amor, porque o Chico Xavier, a última biografia que eu li dele, que era do Bacelli, que conviveu com ele lá em Uberaba, ele falava que o Chico naquela época tinha 420 livros publicados. Hoje tem mais livros. Por quê? Porque o pessoal começou a pegar as obras, separar, e aí, por exemplo, pegam trechos do Emmanuel, aí fazem o Evangelho só com os trechos. Então tem muito mais, porque o livro é todo psicografado pelo Chico, só que, né, foram desmanchando, quer dizer, a obra não tem fim. Quando a gente pega a Bíblia, aí você começa a ver várias coisas também que não se encerram, porque lá em João ele fala que vai mandar um consolador no lugar dele, e para os espíritos o consolador é o espiritismo. E a história continua. O Allan Kardec codificou, eu digo 5 para 6 livros, porque o que é o espiritismo, o pessoal ora coloca como dentro, ora coloca como
como um resumo. Né? Na base chamam 5, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem o que é o Espiritismo. Mas quando você vai nesses em torno de 14 anos que o Kardec se dedicou ao que foi chamado por ele de Espiritismo, houve milhares de páginas da Revista Espírita que ele organizava, porque ali não se encerrava. Esses livros espíritas são perguntas feitas aos espíritos nas mediúnicas e respondidas pelos próprios espíritos, que ele sistematizava. Então o valor da Revista Espírita é tão importante quanto os outros 5 ou 6. Então o que está ali não é tudo. Então a gente começa, só para vocês pegaram o que eu comecei a falar, mais importante às vezes é uma palavra, e como a gente tem dificuldade de entender, a espiritualidade se desdobra em milhões e bilhões, e um número infinito de palavras, mas para ver se a gente entende, uma energia que parte às vezes de uma palavra só. Porque o Dalai Lama foi perguntado qual era a origem em uma palavra de todos os males da humanidade. Ele disse o quê? Ignorância. E perguntaram ao Chico Xavier, nas últimas entrevistas que ele concedeu, lá na Hebe Camargo, que tem no YouTube, se ele pudesse, um homem com 420 livros, que leia, estudava bem a obra do Kardec, lia a Bíblia, estudava bem a Bíblia, o que é que ele deixava? Um homem de tantas palavras, que não claudicou em nenhuma pergunta, no programa Pinga Fogo de 71, sem ensaio ao vivo, nem no de 72, falou quase 2 horas, mas ele não tinha muitas palavras para dizer, tinha uma palavra, olha o encontro aí do Dalai Lama com o Chico. Perguntaram ao Dalai Lama qual era a origem dos problemas da humanidade, ele disse, ignorância. E perguntaram ao Chico o que é que ele deixava, se ele pudesse deixar alguma coisa para a humanidade inteira levar, o que é que ele deixou? Uma palavra. Ele disse, se eu soubesse, se eu pudesse, se eu tivesse algum conhecimento, algum mérito, alguma coisinha que eu pudesse deixar para a humanidade, para as pessoas, eu diria para elas que amem. Não sei se vocês conhecem esse vídeo do Chico. Amor. Uma palavra. Olha aí, se a gente juntasse, dialogasse as fontes, né, sem puritanismo espírita, que aqui também tem fundamentalista, pegasse o Dalai Lama para dizer o problema, ignorância, numa palavra, pegasse o Chico para dizer a solução, uma palavra, amor. Pronto. Você lê tanto no Espiritismo que a sua vida não dá fim. E quando você começa a ver, o que tem realmente é um monte de histórias para mostrar a ignorância de um lado, gerando problema, e amor do outro, resolvendo problema. Só isso. Pode pegar. Outro dia eu pensando assim, rapaz, você fala milhares de palavras, mas só cai no denominador comum, porque o Espiritismo tem como ênfase principal a reforma íntima. É de fato como diz o Chico Xavier, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Você chega lá naqueles anônimos, alcoólicos, neuróticos, narcóticos, codependentes, lá tem um lema assim, ó, viva e deixe viver. Não é a mesma coisa dita em outras palavras e que ajuda tanto?
a lei de amor, ela passa por esses dois momentos: o da ignorância e o da iluminação. A ignorância, que faz a gente se fechar nas nossas limitações, e o do amor, que faz a gente deixar de levar problema para o mundo e resolver os nossos próprios problemas, e ainda ajudar quem precisa. Então, em linhas gerais, quer dizer, é um avanço do instinto para o sentimento. Instinto, sensação e sentimento. Sempre é isso. Haver uma provocação. Eu estou desde que a pandemia começou, eu sempre gostei de olhar as origens. Eu nunca tive dúvida na minha mente de que quem trabalhava, que eu sabia, mais antigo na nossa tradição humana, sobre reencarnação, sobre karma, sobre meditação, sobre oração, eram os hindus, os Vedas. E eu tenho me dedicado, quando posso, a esse estudo. E é impressionante. Textos escritos, provavelmente milhares de anos antes de Cristo, milhares de anos antes de Abraão, de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. E eles falam a mesma coisa. Impressionante. E uma vez, nessas falas nossas, aí agora a gente coloca lá, só está no YouTube, Renato Transmutação, tem um canal e tem os vídeos que a gente coloca. Aí uma pessoa colocou assim: eu queria que você falasse mais de doutrina espírita pura dentro do centro espírita. Está vendo? Fundamentaliza, eu tenho que ter fundamento naqueles textos básicos. Quando os próprios espíritos, quando respondiam, eles não respondiam com base em nada, eles respondiam com base na vivência deles. Perguntavam, eles respondiam. E nesse livro da biografia, você vê, como não há um xenofobismo, afastar quem pensa diferente, aqui há uma convergência. Nesse livro do Bacelli, perguntaram ao Chico Xavier qual era o lugar que ele dava para Krishna, os deuses do panteão indiano, Buda, e ele coloca, se vocês forem ler esse livro, 100 anos de Chico Xavier, a biografia mais completa do Bacelli, ele vai lá e diz: é isso, isso e isso, eles estão aqui no lugar tal, são espíritos de uma alçada tal, assim explica bem direitinho, não tem nada de rejeição com nada. Quando no primeiro pinga-fogo, por isso que eu tenho uma admiração sem ser uma devoção pelo Chico Xavier, como tenho por vários outros seres humanos que conseguiram passar alguma coisa positiva para a minha prática, porque não adianta ser só para minhas ideias, porque pensar sem praticar não vai. E ele olha, enquanto Chico, quando você vê a postura dele, as respostas dele, naquele pinga-fogo, não sei, alguém assistiu esse programa Pinga-Fogo, tem no YouTube do Chico? Um pastor pergunta a ele, não é isso? Ele diz assim: Chico, essa história da origem dos espíritos, e Adão e Eva, lembra que tem um pastor que pergunta a ele no Pinga-Fogo? E o Chico, sabe, o pastor veio com um tom provocativo, e o Chico, a minha leitura é que ele respondeu num tom amoroso.
humilde. Sem disputa nenhuma, no coração ele olhou e disse: a leitura da Bíblia, nós também temos vários questionamentos que nós devemos continuar estudando. Aí ele diz, por exemplo, se o senhor pegar uma passagem lá de Gênesis, né, porque Caim matou Abel, só era Adão, Eva, Caim e Abel. Aí veio o filho Sete, não é isso? E aí? Beleza, Sete. Mas diz que quando Caim matou Abel, aí ele mostra, tem uma passagem que diz, e Caim foi para a terra tal, era outra terra, não era o Éden, não era o jardim do Éden, foi para outra terra, lá conheceu uma mulher, casou e teve filhos. Não tem isso não na Bíblia? Aí ele diz, humildemente, ele diz, então a gente, não quero dizer que o senhor está certo ou errado, eu quero dizer que para ler a Bíblia, eu tenho questionamentos que o senhor também deveria ter, porque se só era Adão, depois veio Eva, aí vem Caim, Abel, Caim matou Abel, depois vem só o Sete, e o Caim saiu, foi para outra terra, casou com a mulher, essa mulher vem de onde? Não é isso do Pinga Fogo? Amoroso, amoroso, não teve rebate, não teve uma pessoa que, não, e era o Pinga Fogo, era para ter, né, um ciscado ali de polêmica e tal, né? Não, ele disse, não, meu filho, o meu tom de voz vai longe, o meu jeito de responder ainda tem muito a ver com a minha imperfeição, a minha natureza beligerante, que é de guerra, porque as minhas palavras, todos os acertos delas, vão refletir os acertos que tem dentro de mim, e todos os erros das minhas palavras e dos meus atos vão refletir os erros dentro de mim. Então eu não tenho essa amorosidade, como dizia o Paulo Freire, de falar e responder como tinha o Chico, mas nem por isso eu vou deixar de fazer o meu trabalho, porque eu só posso dar o que eu tenho. Mas olha aí a questão da ignorância, eu não me conformo, no sentido de eu não festejo a minha ignorância, eu procuro melhorar a cada dia, melhorar mais do que quem? Do que eu mesmo, tentando não me comparar e não querer ser melhor do que ninguém. Viva e deixe viver, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever, eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Às vezes eu vejo expressões que saem de forma grosseira das pessoas, até nos grupos. Às vezes vem aquela vontade em mim de dar conselhos, mas eu não posso dar conselho. Quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá. Se uma pessoa não está me pedindo, ela está satisfeita na ignorância dela de ser como ela é, ainda acha que é melhor e amplia. Eu sei que existe uma lei natural que tem lá no Livro dos Espíritos, meu companheiro ali que estuda lá no SED, que é a de causa e efeito. Por que eu vou me meter? Eu vou fazer a minha parte, mas eu não posso ter críticas. A posição do outro, ele sabe o peso. O universo é um espelho, dizem os taoístas. Na medida da força positiva que eu jogo para cima,
Força positiva vem para baixo. Força negativa para cima, força negativa para baixo. E não tem essa pessoa no nível espiritual em que nós nos encontramos que não sinta dor. Mas é porque quando eu estou muito preocupado no sentido de querer eu ser o certo, aí eu quero também que o outro sofra na minha frente. Não quer dizer que porque ele aparenta força, ele é forte. Né? O famoso, as aparências enganam. Então, quando eu trabalho isso, a meu ver, e é para cada um, eu estou trabalhando um pouco da lei de amor. Por quê? Porque eu estou exercendo uma tolerância. Alguém vai dizer assim: ei, mas será que quem cala consente? A pergunta é: dentro de mim, aquilo ali faz parte? Porque se não faz parte, eu não consinto. De novo, reto pensar, reto falar, reto agir. Mas torto pensar, torto falar e torto agir. E aí vem uma energia torta. Mas eu lembro disso. Muitas vezes eu tenho que praticar a tolerância, lei de amor. Porque a minha prática de tolerância, ela começa, por exemplo, com tudo, com Deus. Quando eu digo: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu posso modificar algum de vocês, gente? Não posso. Mas vocês podem? Podem modificar vocês mesmos. Eu não posso. Posso? Não é a mesma coisa? Dou aos outros o direito de serem como quiserem. A outra frase, lá nos anônimos: viva e deixe viver. A oração da serenidade: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso modificar o outro. Os budistas falam muito isso. Eu digo para uma pessoa: faça assim, ela não faz, ela faz de outro jeito, conforme a ignorância dela, o que ela sente naquele momento. Mas quando ela mudar, quando ela amadurecer, ela vai enxergar diferente. Porque a gente está, como dizia Paulo, somos como um espelho em enigma. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino e pensava como menino. Quando eu deixei de ser menino, eu deixei para trás as coisas de menino. Então a gente está em constante evolução. Quando a gente lê e relê esses textos com a lente do amor, a nossa vista vai ser melhor a cada vez. Por quê? Porque o amor ainda está se desenvolvendo dentro de nós, principalmente quando a gente está num trabalho de prática. Mas é muito nosso, porque lá no livro dos Espíritos fala que nós somos espíritos imperfeitos. Tem os bons espíritos, os espíritos puros e os espíritos imperfeitos. E os imperfeitos quem são? Quais são? São aqueles que recebem toda a orientação para o que é bom e vão para o erro. É a gente. Aí quando a gente erra, o universo é um espelho, eu mando a energia errada, ela volta. Aí eu sinto dor. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Eu posso sentir dor, me entristecer, entrar em depressão e me matar, ou destruir a minha vida, porque existe suicídio direto e suicídio indireto, bebendo, relacionamento doentio, né? Drogadição, e tem um suicídio direto, que a pessoa pega uma arma e se mata. Mas é cheio de suicídio indireto, que não se ama nem ama a vida que Deus concedeu. Então a distorção da cabeça dele distorce o mundo em volta dele, mas dói nele. Não precisa que eu veja, quando eu fico querendo ver o outro sofrer, é uma distorção dentro de mim, mas ele sofre. Não tem uma energia que eu jogue ruim para cima que ela não volte para mim mesmo, e não tem uma positiva que eu jogue que não volte
para mim mesmo. A canção mais bonita que eu acho aqui, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. E a mão que sabe ser generosa, e a outra que mexe com carvão, se suja. Então, para a gente concluir e começarem os trabalhos, é a lei de amor. Está vendo? O maior problema, ignorância. Pior ignorância, a da pessoa repetir a natureza errada de uma coisa, dizendo que é a certa. Quantos caras, Cláudio, você chega e diz assim, eu vi gente entrar na drogadição e no alcoolismo com 50 anos de idade e está doido correndo no meio da rua, que ele dizia, mas é porque eu tenho uma boa família, porque eu, que você não viu não? Quantos caras você vê, o cara entra na droga, que você vê ele lá, quando ele entrou, ele era o bichão, ele era o danadão, 10 anos depois, se ele viver isso, está lá chorando, doido para sair, totalmente destruído, e todo dia é gente entrando dizendo, não, mas para mim é diferente, eu posso beber, eu sei beber, beber é a minha diversão. Aí vai estragar, ele não vê nada que ele está destruindo a vida dele, não vê, mas ele diz, não, mas aconteceu com o Cláudio, comigo não, porque eu tenho família, eu tenho, que conversa é essa, a doença é democrática, acaba com todo mundo, progressiva e irreversível de efeitos fatais que antes de matar desmoraliza, mas todo dia, é rico, é pobre, é quem tem cargo público, quem não tem, mas todo dia quando a gente vê a pessoa conversando assim, não, mas comigo não, olha, mas rapaz, tu não é gente igual a mim, tu não é igual a qualquer outro fraco aí, e como é que tu entra nessa e diz para ti mesmo, a ignorância, que repete errado a natureza das coisas, não, para mim é só um pouquinho, para mim é só uma vez, ó, vou provar só uma vezinha, não, só uma vezinha, olha, só uma vezinha, quando vê não consegue sair, mas todo mundo há não sei quantos anos tem esse problema, mas é impressionante, quando a gente quer errar, não, Cláudio? A gente vai dizer assim, mas comigo vai ser diferente, vai nada, cara, o orgulho, a trave no olho, todo dia, todo dia, todo dia eu sinto que eu tenho que ter uma certa tolerância, que eu não posso viver a vida do outro, que o universo é espelho para mim e para ele, mas todo dia eu quero ser intolerante, a minha língua tem que ser como é que diz, o chicote, porque eu quero ser Deus, porque se eu não quisesse, eu deixava que Deus resolvesse, e Deus resolve, porque ninguém engana a Deus, existe uma lei de causa e efeito. Então, concluindo hoje, muito bom a gente vir para cá para conversar sobre a lei de amor, para ver se a gente consegue vencer a ignorância, melhorar, transformar, transmutar a gente, e mesclar ela nos espaços, quando a gente for evoluindo, certas coisas não fizerem mais parte da nossa vida, a gente ir inserindo amor, aí sim, a gente vai sair dos instintos, para as sensações, e vamos desenvolver os sentimentos. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz. Acredita, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração, fale-me do teu sofrer, busca-me, mas
Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas